Olá, amados, a paz de Arruxa. Então, vamos dar continuidade aqui ao que a gente está lendo, né, dessa site aqui. Vamos lá, vou colocar aqui. Para a gente continuar a ler. Como é que eles distorcem o que está na escritura, né? Então, vamos lá. A gente está lendo isso aqui, lembrando, porque a gente leu... deixa eu botar aqui de novo, só para a gente lembrar, tá? O que o Miguel Ângelo falou aqui. Só pra gente lembrar, pra gente, né? Deixa eu ver aqui, ó. Opa. Vamos botar aqui, olha. Perante aqueles que lhe pertencem, tu não és o dono da tua vida. A minha vida não me pertence. Eu tenho um senhor que me governa. Eu tenho um proprietário da minha vida. Eu tenho um governante. Portanto, eu não posso dizer, hoje eu não vou à igreja porque está sol e eu vou para a praia. Você pensa que essa pessoa pode ser salva? Então vocês vejam que a gente está lembrando, né? Que eu estou lendo essas páginas, nessa página aqui, e a gente está procurando, porque ele afirmou que tipo assim, vocês pensam que essa pessoa pode ser salva, ou seja, então, segundo o Miguel Ângelo, a pessoa só vai ser salva se ela for à igreja. Se ela escolher ir à praia e não ir à igreja, ela não vai ser salva. E sendo que a escritura é bem clara que a salvação vem mediante a fé em Yahushua, e que a salvação é um dom gratuito de Yahweh, não vem de nós e nem das obras, né? Ou seja, quais são as obras? Atos religiosos, mas vem de Yahweh. Né? Para que nós possamos praticar as boas obras, como a gente leu acima, tá certo? Em Efésios, que ele tá defendendo as boas obras como obras da religião, mas essas boas obras que nós praticamos é o amor ao próximo, né? A obra do amor ao próximo. Então vamos continuar aqui onde a gente parou. Isso significa que não estamos mais debaixo da lei. Mas na verdade, amado, no sistema religioso as pessoas estão debaixo da lei. Por quê? Porque a lei é a religião. Se a lei tivesse sido abolida, não haveria transgressão. 1 João 3,4. Vamos lá, vamos ler 1 João 3,4. Veja como é grande, vamos ler aqui, ó. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Yahweh, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quem é o mundo que ele está falando? Os religiosos, que estão no físico e não no espírito. Porque não o conheceu. Por que o mundo não conhece, que os religiosos não conhecem Yahweh? Porque Yahweh é espírito, e eles precisam de tudo físico para adorar. E sendo que Yahweh a gente adora em espírito e em verdade, não no físico, tá? Amados, agora somos filhos de Yahweh, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Falando de quem? De Yahweh. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Só que essa lei aqui que eles botaram lei, na verdade, está falando transgride um mandamento. Por quê? Porque o mandamento, amado, é o amor. O amor a Yahweh e o amor ao próximo como a nós mesmos. Eles botaram lei aqui para a pessoa pensar que é a lei, que a pessoa tem que estar na lei. Mas é mandamento. Aqui está falando que todo aquele que pratica o pecado transgride o mandamento do amor. Né? De fato, o pecado é a transgressão do mandamento. Vamos ver aqui como é que está aqui. 1 João 3,4, né? 1 João 3,4. Vamos lá. Mais embaixo, 1 João 3, 4.
Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Só que esse aqui que eles botaram a lei, quem peca é culpado de quebrar o mandamento de Yahweh. Hã? Porque veja bem, deixa eu botar aqui uma coisa aqui. Vamos lá. Não, deixa eu abrir outra página aqui, porque eu vou querer ainda continuar nessa página. Vamos lá, aqui. Vou botar aqui uma coisa. O maior mandamento é este: amar a Deus. Bíblia. Deixa eu ver uma coisa. Mateus 22. Aqui, Mateus 22, 38. Ó, Mateus 22, 38. Vamos nós. Peraí, deixa eu ir na outra página aqui, amados, porque eu não quero sair dessa... aqui. Vamos botar aqui. Eu não quero tirar da página ali, porque eu tô lendo aquela página, né? 38, veja bem. Só pra gente ver que essa lei que tá escrita aqui não é a lei, é o mandamento, tá? Isso aqui não é a lei. Aqui é o mandamento que ele tá falando, tá? Só que eles botaram lei pra pessoa pensar que é a lei. Não é, é mandamento. Vamos lá. Olha. Mestre, ó, um deles, perito na lei, na religião, mestre da lei, líder religiosos, que perguntavam, porque eles sempre que perguntavam essas coisas para Yahushua, né? Um deles, perito na lei, tá? Na lei da religião, tá? Opôs a prova com essa pergunta. Ele perguntou para Yahushua, veja, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Veja, o maior mandamento da lei. Ele está falando o mandamento da lei, ou seja, da religião. Respondeu Yahushua: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ele não falou lei. Este é o primeiro e maior mandamento da lei. Ele não falou isso. Vocês vejam? Ele perguntou, mestre, o perito da lei, ou seja, o líder religioso perguntou, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da religião? Ele disse, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ele não disse, este é o primeiro e maior mandamento da lei. Ele disse, o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. O segundo é semelhante a qual? Ao primeiro mandamento, que é amar a Yahweh. Qual é o segundo? Ama o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Por quê? Que ele diz destes dois mandamentos. Ele não falou destes dois mandamentos da lei. Ele disse destes dois mandamentos dependem toda a lei. Qual é os dois mandamentos? Amar a Yahweh, em primeiro lugar, e amar o próximo como a nós mesmos. Depende toda a lei e os profetas. Por que que depende? Porque quando a gente ama a Yahweh e a gente ama o próximo, a gente não vai transgredir a lei. Por exemplo, se eu amo o próximo, eu não vou matar. Então eu não vou preso por quê? Porque eu não matei. Se eu amo o próximo, eu não vou roubar. Então eu não vou ser punida por quê? Porque eu amo o próximo, então eu não vou roubar. É simples. Mas vocês vejam que aqui ele não falou mandamentos da lei. O líder religioso perguntou mandamento da lei. Ele disse o maior mandamento. Deixa os dois mandamentos. Então vocês estão vendo que aqui... Vou ver aqui que... Tá, então eu vou apagar esse aqui porque é esse que eu tenho também, tá? Que tá aqui. Vocês vejam bem. Deixa eu apagar esse aqui. Esse aqui eu ainda vou deixar, tá? Então vocês estão vendo que aqui ele está falando do mandamento, tá? Todo aquele que pratica o pecado transgride o mandamento. E transgride, porque se a pessoa rouba,
a pessoa transgride o mandamento, porque a pessoa está deixando de amar. Se a pessoa trai, a pessoa transgride o mandamento. Por quê? Porque a pessoa não está amando. De fato, o pecado é a transgressão do mandamento. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então vocês vejam que ele aqui está falando do mandamento e não da lei, tá certo? Mas aqui ele vai justificar, né? Falando que, aqui ó, se a lei tivesse sido abolida, não haveria transgressão. 1 João 3,4. Então a gente vê que está falando de mandamento, não de lei, da religião, porque a lei, eles botaram isso para a pessoa pensar que é a lei, só que na verdade essa lei que está aqui em 1 João 3,4 está falando do mandamento, e a lei que a Ruxa fala contra a lei e os apóstolos está falando da religião, tá certo? E necessariamente não haveria condenação, e não havendo condenação não há necessidade de graça. Sem lei não há graça. Veja bem, sem lei não há graça. Sem o mandamento não há graça. Por quê? Porque aqui essa lei aqui não é lei, é mandamento. Sem mandamento não há graça. Por quê? Porque quando a pessoa está no pai e no filho, a pessoa pratica o amor ao próximo. Entende? Então, sem o mandamento não há graça. Quando a gente está em Arusha, nós estamos na graça. Por quê? Porque nós praticamos o mandamento que ele deu. Não a lei, mas o mandamento. A gente não pratica a religião, a gente pratica o amor ao próximo. Uma pressupõe a outra. Não. Negativo. Que aqui não está falando de religião. Aqui está falando do mandamento. Aqui você está falando assim, sem mandamento não há graça, é uma coisa. Mas aqui ele está botando sem lei, que é sem religião não há graça. Tá certo? Então aqui, ó. A graça, além de nos salvar da condenação da lei, habilitando-nos a viver em harmonia com os preceitos celestiais, com o padrão divino, não há contradição, mas uma interdependência entre lei e graça. Elas se harmonizam e completam-se em suas funções, como escreveu um autor evangélico. Veja, ele está falando que precisa da religião para obter a graça. É isso que ele está falando aqui. Aí ele vai falar de um autor evangélico. Vocês vejam que ele não fala de Arusha. Eles falam de autores evangélicos, de teólogos, e quando ele fala do que o apóstolo Shaul escreveu, eles falam deturpando, para trazer o engano para a pessoa continuar presa na religião. A graça não importa em liberdade para pecar, mas numa mudança de senhores e numa nova obediência e serviço. A graça não anula a santa lei de Deus, mas unicamente a falsa relação do homem para com ela. Olha só. A graça não importa em liberdade para pecar, mas numa mudança de senhores e numa nova obediência e serviço. Ou seja, o que ele está botando aqui é numa nova obediência e serviço, servir a Deus no templo físico, de praticar atos religiosos. E sendo que a gente lê aqui bem claro, amados, em Atos, vou botar aqui, ó, vou nessa, Atos 17, ele está botando servir ao próximo com o serviço, né, de praticar atos religiosos, tá? Só que olha o que diz aqui em Atos 17, 24 e 25. Veja bem, que eles estão defendendo a religião como lei, né? E como que estivesse ligado com a graça. E que nós dependemos da religião para estar na graça. Isso não é verdade. Então aqui, ó. Vamos nessa aqui. O Yahweh que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, a respiração em todas as coisas. Então vocês vejam que ele não é servido por mãos humanas. Então, vocês vejam que esse serviço aqui que ele está falando é o quê? Aqui, ó, numa nova obediência e serviço. Serviço a quem? Ele vai dizer a Deus, mas num templo físico. E sendo que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e ele não é servido por mãos humanas.
Nós servimos a Yahweh em espírito e em verdade, ou seja, nós adoramos Ele em espírito e em verdade. E como nós servimos a Ele? Amando ao próximo como a nós mesmos. Tá certo? Então vocês vejam bem. A essência da graça. A essência da graça, pergunta às pessoas o que elas devem fazer para ir para o céu. E a maioria vai responder, ser bom. Vocês vejam que ele fala para ir para o céu. E sendo que a gente já viu nos vídeos anteriores que nós vamos para a Nova Jerusalém, que é a nova terra. Né? Aqui, ó, vou voltar de novo aqui. Peraí. Ah, não. Deixa eu abrir aqui uma outra página. Olha só. Vi um novo céu e uma nova terra. Apocalipse. Vamos ver. Onde está escrito? Apocalipse 21. Aqui, eu vou nessa aqui, tá? Ó, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém. Então, a Nova Jerusalém é a santa cidade, que de Yahweh descia do céu. Veja bem, de Yahweh descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então vocês vejam que essa Nova Jerusalém descia do céu para onde? Para a nova terra. Então vocês vejam que já desfaz aqui as pessoas irem para o céu. Porque a gente não vai para o céu, a gente vai para a nova terra, né? Porque a cidade santa, a Santa Jerusalém que estava no céu, ela vai descer para a nova terra. Tá certo? Então a gente não vai para o céu, a gente vai para a nova terra, que é a cidade santa, que é a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém. Vocês vejam bem, tá? Então aqui, as histórias de Jesus contradizem essa resposta. Tudo que devemos... Olha só, vamos ver o que ele vai falar aqui, que ele vai distorcer de novo, ó. Tudo que devemos fazer é clamar socorro. Deus está esperando de braços abertos para receber seus filhos. Lembre-se da história do filho pródigo? Aí ele vai dizer aqui que o filho voltou para a casa do pai e que a pessoa tem que estar na casa do pai, que é o templo físico. Só falta isso agora. Vamos ver. Jesus desceu a essa terra e o personificou a graça de Deus. Ele veio de acordo com as exigências da lei e tomou sobre si a punição do pecado. Sim, porque ele viveu na lei, ele estava na lei. Tanto que ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir. Ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir na lei. Como a gente já leu em Lucas, né? Lucas 24, ó. Lucas 24, 44, ó. Ele disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés. Veja, escrito de mim, tudo que estava escrito de mim, na lei de Moisés. Ele tinha que cumprir tudo que estava escrito dele na lei de Moisés. Vocês vejam que ele está falando na lei de Moisés, ele não está falando no mandamento. Porque o mandamento ele cumpre até hoje, que é o amor a Yahweh e o amor ao próximo. Né? Nos profetas e nos salmos. Então ele cumpriu tudo que estava escrito para ele cumprir. Tá certo? Então vamos lá. Então vamos lá. Cadê? Olha, Jesus desceu a essa terra e personificou a graça de Deus. Ele viveu de acordo com as exigências da lei e tomou sobre si a punição do pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, 4. Sim. No madeiro, que aqui está na cruz, a justiça e a paz se beijaram.
Salmos 85:10. Ali foi demonstrado não apenas a justiça de Yahweh, mas que Yahweh é justo. Existe amor maior do que este? Sim, Yahweh é justo. Por quê? Porque ele enviou seu filho. Ele é justo e justificador. Ele enviou seu filho. Isso foi justiça. E ele nos justifica quando nós cremos em Yahushua. Tá certo? Imagine a seguinte situação. Num belo dia, você toma o seu filho e vai para um horto florestal. Ali passa lindos momentos com aquele menino que você ama imensamente. De repente, em meio ao passeio, você olha para trás e não enxerga mais o garoto. Começa a chamar pelo nome, mas nenhuma resposta aparece. Desesperado, começa a perguntar para outras pessoas. Chama os bombeiros, a polícia, mas novamente sem nenhum resultado. O desespero é total. Os dias se passam e nada do menino aparecer. Até que num dia fatídico, o policial o chama para ir à delegacia e diz: o seu menino foi encontrado morto, com sinais de abuso e violência. Nós já achamos o sujeito que fez essa barbaridade. Ele está preso e se encontra aqui nesse prédio. Eu quero dar a liberdade para você ir bem ali, atrás daquela porta. E você pode fazer o que quiser com ele. Ninguém ficará sabendo. E aí, o que você faria se estivesse numa situação dessas? Você teria pelo menos 3 opções. Você poderia entrar por aquela porta e, por causa da dor que sente em seu coração, tirar a vida daquele homem. Ele matou seu filho. É justo que a vida dele seja tirada. Olho por olho, dente por dente. Diz um dos mais antigos códigos da conduta da humanidade. Isso se chama Maria Justiça. Vamos ver onde ele vai chegar. A segunda opção seria você entrar naquela sala, olhar nos olhos daquele homem e dizer: eu não sei por que você fez isso, você me causou muita dor, mas eu não tenho raiva de você. Eu quero que você saia daqui e que recomece uma nova vida. Aproveite essa oportunidade que estou lhe dando e tome decisões diferentes para a sua vida. Isso seria perdão. Finalmente, você teria uma última opção, eu imagino. Você caminha em direção à porta, abre-a com todo cuidado e enxerga o sujeito amarrado atrás dela, atrás da mesa. A cena é aterradora. Você se assenta e diz: eu não sei quem você é, muito menos onde mora. Apenas sei que fez algo terrível com meu filho. Mas eu quero perdoar você. Quero que você saia dessa prisão e venha morar em minha casa. Quero que você durma no quarto do meu filho e coma junto à minha mesa. Quero chamá-lo de filho e quero que você me chame de pai. Tá. E aí, o que você acha dessa terceira opção? Loucura? Sanidade? Bem, esse absurdo chama-se graça. Tá. Aí ele vai dizer que essa graça é a pessoa ir para a igreja, que é a casa de Deus, né? Para poder cumprir a lei, que a lei e a graça estão juntos. Então a pessoa precisa cumprir a lei, mas a lei que ele está falando são os atos religiosos na casa de Deus. Vocês estão vendo para onde está indo, né? Esse raciocínio errôneo dessa pessoa, né? Dizendo que Yahushua é o caminho que nos leva ao Pai. E nós somos a casa do Pai, morada do Altíssimo. Ele habita no templo do Espírito, que somos nós, e não em templos físicos, né? Então, e a lei e a graça que estão juntos é o quê? É a lei do mandamento, é o mandamento, porque a lei é o mandamento, que é o amor ao Pai sobre todas as coisas, e o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, vocês estão vendo que ele vai colocar isso. Veja. Então, vamos lá. Bem, esse absurdo chama-se graça, um favor imerecido, uma dívida impagável perdoada. Deus é capaz de perdoar um assassino e colocar em sua cabeça uma coroa. Ele perdoa uma prostituta e diz: vai e não peques mais. Aí ele que está falando Deus, ele disse, ele perdoa uma prostituta e diz: vai e não peques mais. Ele chama os ladrões de filhos e os mentirosos de candidatos ao reino de Deus. Nós matamos o Filho de Deus e mesmo assim ele nos aceita. Nós matamos, quem matou? Nós matamos o Filho de Deus.
Não foram os líderes religiosos mesmo? Somos sacerdotes, como está escrito em Mateus 26, 27, 28. Somos sacerdotes, líderes religiosos, mestres da lei. E as autoridades, que eram os políticos. Não foram eles que incitaram o povo a pedir que soltasse Barrabás e sacrificasse a Ruxa? Então vocês vejam bem. Nós matamos o filho de Arro, e mesmo assim ele nos aceita, perdoa e convida para morar com ele nos céus. Veja, morar com ele nos céus? Não, morar na nova terra, que é a Nova Jerusalém. Vocês vejam bem. A Bíblia nos diz em João 1, 11 e 12 que Yahushua veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, não quanto receberam uma religião, mas quanto receberam a Yahushua. Vocês vejam bem. Mas eles estão botando assim para as pessoas irem para uma igreja, receber uma religião e dizer que estão na graça. Porque cumprem atos da lei, que é atos da religião. Vocês vejam bem, né? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o absurdo do amor de Deus. Se esse que estudaremos em toda a eternidade. Aceitar a graça de Deus em nossa vida é a maior honra que podemos ter em nossa vida. Sim, por quê? Porque a graça dele é o dom gratuito. Que é o quê? É a vida eterna. E nós aceitamos mediante a fé em Yahushua. E não mediante aí uma religião. Isso é bem claro na Escritura. Né? Essa honra será completa se vivemos de acordo com a graça que recebemos de Yahweh. Veja, de acordo com a graça, não de acordo com a religião. Vocês vejam bem. Né? De acordo em andarmos no Pai e no Filho. Para isso, Yahweh nos deixou os 10 mandamentos, sim, que se resumem em 2, como a gente leu. Né? Que Yahushua falou, o maior mandamento é amar a Yahweh de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, né? E de todo nós alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. Está se resumindo, os 10 mandamentos estão se resumindo em 2, que resume em tudo, amar ao Pai e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Expressão da vontade de alma para nós. Então vocês vejam, não vou tirar aqui, tá, amados? Vocês vejam que o engano da religião, tá? Então já entrou essa parte aqui, né, amados? Já entrou essa parte, que maravilha, né? Que coisa boa, hein? Entrou aqui quem é Yahushua, parte 11. Eu não sei nem qual é essa parte que eu estou, amado. Acho que eu já estou na parte 24. Entendeu? Porque tá bem adiantado os vídeos mesmo, né? Então, vamos ver aqui. Tá? Deixa eu tirar aqui, para não confundir. Agora aqui, amados, olha. Sem lei não tem graça. Foi esse que a gente leu, né? Então vamos lá. Salvação vem pela graça. A gente vê aqui, a salvação vem mediante a graça bíblica. Bíblia, né? Então vocês vejam que aqui em parte nenhuma está falando de ir para um templo físico, para uma religião. Mas a graça vem mediante a fé em Yahushua, tá certo? É isso que a gente precisa entender nesse momento, tá? Que a salvação vem mediante a graça, né? Vem mediante a fé em Yahushua. E não numa religião, né? Tá certo? Então, vamos aqui no próximo vídeo, tá? Que eu vou gravar ainda agora, vou gravar já. No próximo vídeo, a gente vai continuar aqui o que o Miguel Ângelo tá falando, tá certo? Então, amados, é isso, né? A gente viu aqui esse site que a gente leu agora, ele tá botando a lei como religião, sendo que a lei que tá falando ali, na verdade, é o mandamento, tá certo? Então, amados, dê um like no vídeo, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, tá certo? Se inscreva no canal, acione o sininho para receber novas notificações. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.